Olá, gente, tudo bem? Você está aqui no canal Outro Livro, Conversas Literárias. Eu sou o Ricardo Pedrosa Alves, sou escritor, sou professor, e hoje tenho aqui a honra de receber o João Almino, que veio aqui conversar com a gente sobre o romance Homem de Papel. Seja muito bem-vindo, João. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, um prazer grande meu, Ricardo. Tenho acompanhado aí o seu trabalho, que é realmente admirável, né? E para mim realmente um prazer muito grande. Ótimo. Eu assisti uma conversa do João Almino com a Micheline Verunski em Curitiba. Fiquei encantado pela forma como ele tratou ali as questões literárias. Adquiri o livro que eu li no Kindle. Até se você puder mostrar o livro para a gente, João. Ah, tá certo. É esse Aí, aqui. Homem de Papel, saiu pela Record do Rio de Janeiro em 2022. O livro tem um pós-fácio do Abel Barros Batista, o escritor e crítico português. E é um romance de 61 capítulos, assim, que você atravessa assim muito tranquilamente, uma leitura agradável, acima de tudo, e que nos coloca algumas questões literárias também. Foi ótimo Se ter quiser essa experiência começar de por leitura. aí, se quiser começar por aí, pela atratividade, talvez, assim, para quem Aham, conhece, né? Você falou que o pós-fácil é do Abel Barros Batista, que é realmente o grande machadiano em Portugal. uhum, E ele, em resumo, diz assim: uma lição de literatura surpreendente e inteligente. Mas quem fez a orelha foi outro sim, machadiano importante, que é professor da USP, que é o Hélio Guimarães. E dele, foi escolhido aqui pela editora Record um trechozinho que é assim: João Almino aciona com maestria muitas notas do cômico. Então, há um pouco disso também. exato, exato. Aquele, um dos trechos que eu mais ri foi o trecho do sonho, com o sonho com o jacaré, já na prisão do personagem, né? Que é a recupera... O personagem, gente, para quem não sabe, né? É o conselheiro Aires, do Machado de Assis, que é recuperado pelo João Almino nesse romance, e que, obviamente, né? O Machado de Assis também tem essa vertente da ironia, da comicidade, e é muito bem recuperada pelo João no romance dele. Mas você falou do Abel Barros, né, do Machadiano, tem aqui as Isso. autobiografias, formação do nome, tem uma série de textos desse pesquisador que eu recomendo também. É um contraponto, né, assim, estrangeiro às leituras bem nacionalistas que se fizeram sobre Machado de Assis. Então, o João também traz esse lado cosmopolita da visão sobre a realidade brasileira. É muito interessante também para a gente ser sacudido por ela um pouco. Gente, eu vou falar brevemente aqui a biografia do João Almino, né, que nasceu em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em 1950. Ele é escritor, é diplomata, autor já de 8 romances e muitos outros textos e livros de história e de filosofia política, basicamente relacionados aos temas do autoritarismo e da democracia e da utopia, né? Ele ministrou aulas em muitas universidades estrangeiras. Depois eu deixo na descrição desse vídeo toda a biografia do João Almino, mas para a Não, gente não toda, perder por muito favor, tempo não. aqui, né? Resuma. A gente faz um resumo. Mas os romances dele, né? Ideias para onde passar o fim do mundo, lá de 87, Samba Enredo de 94, As Cinco Estações do Amor de 2001, livros que vêm sendo reeditados, né? O Livro das Emoções, 2008, Cidade Livre, 2010, Enigmas da Primavera de 2015 e Entre Facas e Algodão de 2017. O João também foi traduzido para várias línguas. Ele também está na Academia Brasileira de Letras desde 2017 e é um autor assim imensamente premiado ou presente em finais ou semifinais de vários prêmios literários, inclusive com O Homem de Papel, que esteve ali entre os finalistas do Jabuti e do Prêmio São Paulo de Literatura.
É um livro que eu recomendo bastante, até porque eu acho que faz um contraponto muito interessante com o que se tem tomado como predominante e hegemônico na literatura brasileira contemporânea. Eu acho que é um livro que vale a pena conhecer também por isso. Pronto. João, você quer começar lendo um trechinho do livro, talvez ali Sim, primeiro capítulo, só para a gente ter uma ideia, né? é. Bom, lendo, e como você já deu aí um pouco uma dica para o leitor, né? Eu diria que no começo, na verdade, o narrador é um livro, né? Então, vamos lá. O título do primeiro capítulo é O Pecado Pouco Original e a Dor do Joelho. Então, diz assim: Flor me colocava numa estante baixa, entre uma cômoda de 3 gavetas e uma escrivaninha coberta de papéis desarrumados. Não quero valorizar essas minúcias, que não deveriam me ocupar quando me concentro na história principal. Se é que lhes conto uma história. Se ela tem enredo, eu deveria lhes falar sobre um rapaz alto, elegante, que Flor encontrou quando decidiu fazer o concurso para a diplomacia. Era primeiro secretário, se chamava Zeni Roussier, de apelido Zeus. Numa troca de olhares, Flor e Zeus pensaram saber tudo um do outro, defeito dos apressados. Recitavam minhas frases de cor. Assim, dos livros à cama, foram poucos passos. Vamos aos passos. Zeus a convidou para uma festa. Se não reproduz o diálogo, é porque nada há de original nos prolegômenos do sexo. Muitos anos depois, ela tentou transcrever a longa conversa para um conto nunca publicado. Preservou do original uma troca de impressões sobre mim e sobre a carreira que abraçaria. Editou o texto, preencheu lacunas e criou uma linearidade que não aconteceu, pois houve momentos de hesitação, de silêncio e de palavras se superpondo. Num sábado nublado, Zeus trouxe ao apartamento de Flor no bloco C da 307 Sul as edições que tinha de minhas memórias e as apostilas de matérias do concurso para o qual Flor se preparava. Não sobrou nada da aspirante à diplomacia, porque ele a devorou com os olhos. Examinava-a de alto a baixo, enquanto ela examinava as apostilas. Foi brutalmente jogada contra a estante, que começou a tremer. Embora eu quisesse reagir com naturalidade, caí fechado. Nada vi. Ouvi suspiros prolongados e gritos respondidos por outros mais altos. O prazer seria maior se rompesse a barreira da decência. Não vinha sem risco, mas que risco seria esse? Não era como ir à guerra, sobreviver na selva, ou sequer enfrentar um posto de sacrifício. O sexo foi violento e consensual. Fechado estava e assim fiquei, no chão, calado. Não por pudor, não podia falar. Bom, eu acho que por aí, né, já dá para sentir como é que é o começo e Sim, poderia, sim. poderia ler Te outros trechos, agradeço. mas eu acho que dá para ficar por aí. Te O, agradeço. Então dá para é, ver que o narrador é o conselheiro Aires, e dá para ver que o narrador nesse começo é o livro também, né? Aos É poucos um esse livro, na verdade, assim, uma série de cadernos. Aí, para dar o contexto, né? Bom, eu primeiro preciso fazer uma ressalva. Não se trata de uma paródia de um dos livros do Machado de Assis. O que eu fiz, que poderia ser, aliás, eu posso explicar isso, Uhum, mas eu preferi não fazer.
O que eu fiz, na verdade, foi trazer a personalidade do conselheiro para o mundo contemporâneo e fazê-lo se confrontar com essa realidade que ele não conhecia e que é uma realidade, eu não diria semelhante propriamente à que ele presenciou, porque ela é aquela realidade aguçada. Quer Uhum, dizer, uhum, existem dois romances do Conselheiro Aires, né? Um é Esaú e Jacó e outro é o Memorial de Aires. E, exatamente, né? São esses dois, os dois livros do Aires. Agora, uma curiosidade, enfim, uma curiosidade, mais do que uma curiosidade, algo muito importante para entender a coisa, é que existe um editor, que não é Machado de Assis, que se chama M.D.A. Bom, esse editor encontrou, depois da morte do Aires, uma série de cadernos. Então, 6 cadernos era um memorial de Aires, era um diário dele, né? E o último caderno era um romance que ele escreveu. Então, o romance é esse, Isaú Jacó, escrito em terceira pessoa. O Aires até aparece no romance também, como personagem, mas foi ele que escreveu. Então, tá lá. E os cadernos são são esse diário, né? E os vários tomos do diário. E o MDA achou que aquilo não dava um romance, né? Diário é uma coisa muito dispersa e tal. Você escreve uhum, uma coisa um dia, outra coisa outro dia. Então ele resolveu fazer o seguinte: olha, eu vou publicar mais só 2 anos desse diário e vou tentar ver o que é que liga as pontas uma das outras, para que haja um mínimo de enredo, né, interesse do leitor em ler esse diário. Então, isso é o Memorial de Arte. Mas ele diz assim, o MDA, no final, ele diz assim, mas um dia, quem sabe, vai aparecer tudo. Então, uma tentação seria realmente fazer uma paródia e preencher as lacunas, né? É um projeto até interessante. Mas uhum, eu uhum. achei que não, porque aí eu realmente faria um romance parodiando do Machado e preenchendo as lacunas. Eu achei que seria mais interessante fazer outra coisa, fazer um romance contemporâneo para o qual eu trago o, o, o personagem em si, Aires, né? E o faço se defrontar com conflitos contemporâneos, que são, de uma certa forma, mais agudos do que os que ele presenciou. Quer dizer, o Isaú Jacó é um romance de transição de regime político no Brasil. Então, ele criou personagens que são dois gêmeos, um republicano e outro monarquista, que começam a brigar já na barriga da mãe, né? E ele, que era um diplomata, quase que uma caricatura disso, né? Ele conseguia conciliar um pouco os dois. Quer dizer, ele servia um salmão e fazia com que os dois dialogassem em torno não dos regimes políticos, mas de maneira cordata, né? Se sentassem à mesa e eles podiam conversar, né? Então, isso ele tenta fazer no mundo contemporâneo, achando que realmente era uma coisa parecida, né? Mas tudo dá errado, né? Ele tenta até se modernizar, ele entra para as redes sociais, ele vai ao Instagram, ele faz uma série de coisas, mas tudo dá muito errado, é um pouco por aí. Sim, sim, são esses desencontros entre essa perspectiva do passado com isso que você está chamando de um tempo mais aguçado e que, de certa forma, escapa ao próprio narrador, né? Esse aguçamento do presente, né? Porque ele tem a tendência a equiparar o 19 com o 21 de uma forma muito É, colada, né?
E ele se engana às vezes, né? Porque há momentos, bom, ele acaba saindo do livro, quer dizer, isso é um pouco um spoiler, mas eu acho que não precisa de a gente ter tanto cuidado com isso, né? Porque ele é o livro no começo, mas há um momento em que, inclusive, a dona do livro, né, se chateia com ele, acaba vendendo ele para um sebo, né? Uhum. Mas aí ele acaba saindo do livro, né? Então ele vira um personagem, sai do livro e tal. Mas há um momento também em que ele está tão assim desiludido com aquilo que não está conseguindo, que ele resolve entrar de volta no livro, né? Então ele também dialoga às vezes com aqueles personagens do século XIX e há momentos em que ele se confunde, por exemplo, alguém fala para ele da crise de 68, né? Que imagina ser a crise dos jovens, iniciada na França com mais de 68 e tal. E ele imediatamente entra na conversa, mas sobre a crise de 1868, que foi muito importante, uma crise que caiu o gabinete de Zacarias, né? Então ele entra por aí. Às vezes ele se confunde também nesses tempos. Uhum. E, e aí há referências a outros tempos, porque tempos, digamos, também de cisânia, né? Que são, por exemplo, anos 20, 30, porque, afinal de contas, ele sobreviveu a esses tempos também, como livro, pelo Como menos. livro. Pois é, João, esse trecho que você leu, logo que é a abertura do romance, ele vai falar, então, não sabe bem se é uma história, não sabe bem se há um enredo, e no fim do romance também tem uma outra moldura, né? São duas molduras, eu diria assim, metanarrativas. Essa primeira, e ao fim do romance, o narrador, o Aires, faz algumas reflexões sobre a história que a gente acabou de ler, dizendo, olha, primeiro, que ele não andou por uma estrada, sendo mais um avião sem rota, com risco permanente de cair. Segundo, muitas vezes não era nem um avião, era uma panela com muitos ingredientes, mas sem receita, com o resultado sendo feito ali no próprio fazer. Então eu quero te perguntar um pouco como é que foi pensar esse romance com essa estrutura, no fim das contas, de muitos embrólios, de muitas mudanças, de muitas metamorfoses do próprio narrador, e que a gente vai acompanhando assim meio como uma montanha russa ali. É verdade, é um pouco esse finalzinho sobre o processo, né? É, Processo de escrita, mas acho que você resumiu muito bem, mas talvez valha a pena, né, dizer assim. você pensou o livro com essa estrutura mesmo, assim, desse Não, arranjo, no fim das contas? é sobre isso que eu vou falar. E seria interessante, talvez, ler sobre esse processo que você mencionou, mas não vamos fazer não para não perder muito tempo. É o seguinte, eu trabalho com um processo inverso. Então, isso aí que é o processo de escrita absolutamente caótico e sempre, digamos, de grande risco, né? Eu evito, ao contrário de outros escritores, mas com total liberdade. Então, enfim, para resumir, eu diria o seguinte: até agora são 8 romances. Eu iniciei esse processo com a ideia de que há um projeto literário e de que há, na verdade, um mundo ficcional que Uhum, eu quis criar. Já desde lá, o primeiro romance. E a minha ideia, quando eu escrevi o primeiro romance, foi de que a partir dele sairiam outros romances, inclusive romances de personagens que estavam ali. Então haveria o romance desse personagem, por exemplo, romance de Cadu, um fotógrafo cego, deveria ser escrito em algum momento. E ele, por acaso, está aqui, no papel ainda, né? Deveria haver.
um romance da Anna Kaufman que veio a existir. Um romance em primeira pessoa, escrito por ela, que foi o meu terceiro romance, As Cinco Estações do Amor, que, por sinal, teve mais de uma edição e vai ter uma nova agora, em poucos meses, né? E assim por diante. Agora, fiz isso com toda a liberdade, ou seja, afinal de contas, sou eu que estou escrevendo. Então, o projeto ele pode se modificar assim de um dia para o outro, né? Posso jogar fora personagens, posso fundir personagens, posso fazer o que eu quiser. Mas no projeto há também um diálogo com Machado de Assis. É um diálogo, eu diria assim, superficial. Mas como eu conheço realmente, li, reli muitas vezes os cinco últimos romances, há uma referenciazinha a esses romances, né? Uhum. Por exemplo, no primeiro livro, As Memórias Póstumas de Brás Cubas. Só que quem narra não está falando sobre si, nunca fala sobre si, está falando sobre outros, que é o contrário do Brás Cubas narcisista, né? Que tá tudo é ele, né? Então o processo foi inverso, mas é um morto já, né? Então tem essa brincadeira, uma brincadeira, digamos, né? E nesse caso é a mesma coisa, quer dizer, tem uma referência que é essa do Aires, né? Mas poderia ser o próprio Aires no século XIX, com toda a questão machadiana e todo o estilo machadiano, e há apenas uma alusão a isso. Também o Aires está, de alguma forma, no outro romance, por exemplo, o Livro das Emoções, que é o livro desse fotógrafo cego. Se alguém quiser ler com muita atenção, aliás, um crítico fez isso, notou assim as pequenas alusões a uma relação que o Aires tem com a Fidélia, neste caso, né? E no Livro das Emoções, o fotógrafo com uma estagiária lá que ele tem. Bom, então tem também um pouco isso. É um projeto, portanto, um projeto, e dentro desse projeto eu trabalho com muita liberdade e vou, de fato, escrevendo uma palavra depois da outra, mas com uma ideia na cabeça, ou com muitas ideias na cabeça, e algumas delas eu vou jogando fora, outras eu acho importantes e vou retrabalhando, né? Eu passo muito mais tempo reescrevendo do que escrevendo. Eu, em geral, escrevo eu diria, com relativa facilidade, quer dizer, escrevo rapidamente, mas eu passo, às vezes, muitos anos reescrevendo, repensando aquilo. E esses muitos anos podem ser muitos mesmo, né? São 8 romances, mas o romance que levou menos tempo levou 3 anos. E o que levou mais tempo levou 7 anos. Então, depende, quer dizer, eu ponho o ponto final quando eu vejo que, ao mudar, eu estou piorando. Esse é o critério. Sim, sim. Você lembra do Homem de Papel quando começou a escrita e quando terminou, assim? Claro. Eu comecei em 2017 e eu terminei em 2022. Uhum. Então, e aí é um romance no qual o presente está totalmente, né, esmiuçado, o presente político, inclusive, as oposições políticas e os ódios, né, ideológicos no Brasil estão ali acirrados, e ao mesmo tempo você traz um personagem do passado, esse conselheiro Aires. Queria te perguntar, o que te atraiu no conselheiro Aires a ponto de você trazê-lo para intervir no presente, né? Assim, porque o livro se equilibra, o romance se equilibra entre o livro e o fora do livro,
Então tem um aspecto assim também de pensar o presente através da perspectiva do passado. Por que trazer essa perspectiva do passado? O que que você quis com esse contraste no fim das contas? O contraste que eu tentei fazer foi do próprio personagem, né? Um personagem que tem, eu diria, o desejo, e até bem sucedido nisso, né? De mediação, né? Uhum, Eu achei que seria interessante contrastar esse personagem com tempos de Cisânia. E isso tem a ver com uma visão mais geral do que é esse tempo de Cisânia. Aí eu poderia ir, né? Não quero fazer agora, mas quem se interessar, né? Eu poderia ir ao Kant de história, né? da, de, da, da- de história universal, né? Do Kant, uma ideia cosmopolita, porque ali já há a ideia da dialética da história, né? E a Hegel e tal. E é o seguinte, existem ciclos na história. E nós estamos, hoje em dia, num anticíclico que envolve vários tempos históricos. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento forte de anti-iluminismo, né? Nós estamos vivendo um momento, digamos, de aguçamento das grandes rivalidades do entre guerras, dos anos 20. Nós estamos vivendo um momento anticíclico em relação a 68, aos anos 60 e 70 do século passado, né? Quando, por exemplo, o movimento feminista se fortaleceu, o movimento ambientalista se fortaleceu. Basta lembrar que Combandi, que foi um dos articuladores do Maio de 68, ele vinha do ambientalismo, né? Então, era um momento, é um momento também em que os direitos dos homossexuais, né, se tornam reconhecidos amplamente em setores da sociedade, por aí vai. Então, nós estamos vivendo um momento anticíclico em relação a isso também. E não é só no Brasil, né? A gente sabe. Aí eu não preciso de explicar uhum, isso, uhum, né? claro. Porque é uma coisa assim, mais ou menos geral, quer dizer, América do Norte, Europa e tal. Eu achei que era interessante trazer um personagem que, diante disso, se surpreendesse e quisesse contribuir de maneira positiva para a harmonia, né? Para a mediação, para o acordo, né? Coisa que ele tinha conseguido num Uhum, momento muito conflituoso, porque era um momento de mudança de regime, era um momento em que se opunham monarquistas a republicanos, né? De uma maneira muito forte e tal. Ah, então, esse contraste seria interessante, porque ele criaria tensões no livro, que é uma coisa interessante, né, para o leitor. Ele poderia também trazer ao livro, né, um pouco de sofrimento, quer dizer, a gente poderia fazer o Aires sofrer bastante, né, coisa que o uhum. leitor gosta. Né? O leitor, quando gosta de um personagem, e vê que o personagem está sendo muito maltratado, né, ele se interessa, e, no fundo Claro, acaba claro. voltando. Né? Então, foi essa um pouco a ideia. Uma das ideias, eu diria. Uhum. Mas tem também, você falou aí de anti-iluminismo, tem Sim, também talvez uma ideia de trazer, porque a gente vive uma pressão do contemporâneo, a gente pode dizer assim que o sim, contemporâneo hoje tomou conta de tudo, conta matando a de tudo. história. A gente pode dizer que a história É. hoje morreu, assim, até a história enquanto Se você me disciplina. permite, Ricardo, eu Uhum, interrompo só pelo seguinte, que eu vi que eu não respondi a uma parte da sua pergunta que tem a ver com isso, né? uhum, É um romance do contemporâneo. Assim, os meus romances, eles foram escritos na década de 80, na década de 90,
na passagem do milênio, né, nos anos 10, nos anos 20 Uhum. deste milênio. E eu, quando escrevia, e continuo fazendo isso, eu sempre achei que seria bem-sucedido em, ao escrever uma frase, achar que aquela frase poderia ser lida em qualquer tempo. Ou seja, se daqui a 100 anos alguém Sim. encontrar esse livro no lixo ou numa biblioteca, abre numa página, lê uma frase e a frase continua fazendo sentido, né, para o leitor. Tive essa preocupação, continuo tendo, acho que é importante na literatura. Agora, lendo retrospectivamente, eu noto que o meu romance dos anos 80 é um romance também dos anos 80. Tem ali os aspectos contemporâneos dos anos 80. Que o meu romance dos anos 90 tem os aspectos dos anos 90. Que o meu romance na passagem do milênio tem questões que estavam presentes ali na passagem do milênio. Então, esse aspecto de contemporaneidade também está presente e está presente de uma maneira, digamos, muito apreensível, assim, muito visível, né? Uhum, uhum. Pois é, mas assim, de qualquer forma, quando você apresenta o romance para o público, você está propondo também um modo de narrar, né? Você está propondo, você está entrando no debate político sobre como narrar uma história, sobre o que é um Sim, romance, e o que a gente vive na literatura contemporânea é muito, de certo modo, por exemplo, né? A gente, a literatura contemporânea, eu diria, dos últimos 10 anos, não lida sim. bem com essas formas mais instáveis, não lida bem com o humor, eu diria que não lida bem com o absurdo. A gente vive uma pressão pelo depoimento, pelo testemunho, enquanto formas de narrar. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre esse debate, né? Porque o seu livro vai É, ser contemporâneo, mas, ao mesmo tempo, trazendo, de repente, perspectivas um pouco anacrônicas de intervenção nesse contemporâneo, no fim das contas, que se perderam, talvez, ou que estão hoje relegadas a um papel secundário. Como é que você pensa esse aspecto aí? eu diria assim, eu penso de maneira, é, do meu ponto de vista, bem pensada e proposital, tá? Uhum, Quer dizer, quando eu publiquei o meu primeiro romance, eu publiquei um romance que não era publicável do ponto de vista do estilo exigido naquele momento, né? Então, fiz uma coisa, digamos, do meu ponto de vista, da minha perspectiva, inusitada, porque era o que eu queria fazer. uhum, Eu tinha opções de não fazer isso, né? Por exemplo, eu venho do Nordeste, né? Nasci em Mossoró, minha, passei minha infância e minha adolescência no Nordeste. Por exemplo, uma tentação grande ao escrever o meu primeiro romance era um pouco seguir numa linha dos grandes romances nordestinos, que foram os primeiros que eu li, e de que eu gostei muito e continuo gostando. Quer dizer, por exemplo, Graciliano Ramos é, para mim, uma das grandes referências da literatura brasileira, né? Então, era uma tentação fazer um romance, digamos, nordestino, situar a história, por exemplo, na minha cidade, na cidade onde eu nasci, ou lugares onde eu cresci, né, no Nordeste. E, justamente por essa razão, eu não fiz. Resolvi pensar assim: vou pensar um lugar ainda sem grande tradição da literatura, e como quero fazer, né, que aí é uma coisa pretensiosa, algo novo, né, eu vou fugir a todos os clichês possíveis e imagináveis e vou até fazer uma coisa realmente inusitada, que é o seguinte: eu vou fazer um romance. Aí vou entrar um pouco na tecnicalidade, mas rapidinho. por Quer dizer, favor. eu vou fazer um romance
em terceira pessoa, na perspectiva da primeira, porque eu vou criar esse autor que já morreu, né? Não o defunto autor, mas o autor defunto, né? Pensando nas Uhum, memórias póstumas do Brás Cubas, e eu vou fazer com que ele entre em cada um dos seus personagens. Então, ele tem a dimensão interior dos personagens. E o que o leitor vai ler vai ser essa dimensão interior dos personagens. Mas nenhum deles vai contar a história do romance. Ele vai, no fundo, vai contar o seu trecho, digamos, na história do romance. E a história do romance ela só vai poder ser lida pelo leitor. Ela não vai ser narrada por nenhum dos narradores. Há dois narradores e há essa perspectiva. Né? Então, quer dizer, é uma coisa assim estranha, né? A Valnice Nogueira Galvão até definiu como desromance, né? uhum, Que eu achei também uma boa definição. E aí fiz outras coisas assim igualmente, digamos, não, eu diria, esperadas, não sei. Por exemplo, vou escrever um romance totalmente em primeira pessoa agora. Aí alguém pode dizer, bom, agora ele entrou na autoficção, né? Só que quem escreve o romance é uma máquina. Então, é uma máquina assim, muito, muito fria, contando uma história muito quente. Essa é a ideia, é a ideia do segundo romance, né? Aí eu falei assim, bom, o terceiro romance pode ser uma coisa mais linear, uma coisa esperada pelo leitor, aquela coisa bem comportada, né? Então, uhum, só que vou fazer o seguinte: quem narra o romance é uma mulher, ela é a narradora do romance. Então, isso também não é, né? Não é uma coisa esperada. E, sobretudo, não seria esperada hoje, né? Eu até brinco um pouco com essa coisa do lugar de fala, neste romance agora. Aí eu vou ler o trecho aqui, porque fica claro também por que que eu prefiro ir sempre na contramão. Bom, é uma preferência, é um risco. Eu acho que todo escritor tem que correr risco. Agora, eu resolvi realmente, assim, propositadamente, estou sempre correndo, continuo correndo no risco. uhum, Então agora é assim, é o lugar de fala. Então o Aires entra nisso também. Está dito aqui um parágrafo, eu vou ler esse parágrafo aqui. Pior do que torcer por um crime, por um time, ou ter alguma outra paixão, é querer eliminar um personagem de ficção numa era de extremos. Aquele era meu lugar de fala, o dos homens fictícios. Eu não admitia que me eliminassem, nem falassem por mim. Então, acho que isso responde a sua pergunta. Quer dizer, nesse caso, sim, é algo que não, talvez não se queira fazer hoje, ou não se espera, né? Ou uma parte da crítica acha que não se deva fazer, né? Agora, o absolutamente fabuloso que está aí, eu espero que tenha um elemento muito forte de verossimilhança, porque eu acho que ela é necessária, sempre uhum. mesclada com esse aspecto fabuloso, né? Mas aqui, o lugar de fala aqui é o da ficção mesmo, pura e simples, é o da fabulação, é o lugar de fala desse personagem, que é o livro inventado, e ele, de fato, não quer que falem por ele, né? Sim, Como sim. outros acham que, enfim, por serem isso ou aquilo, também não querem que falem por ele, né? Uhum. Pois é, e você recupera a perspectiva do diálogo também, né? Eu tenho ouvido em muitas conversas, né? As pessoas sempre me dizem, olha, falta diálogo na literatura atual, né? Na literatura contemporânea. Você recupera o diálogo
também nesse modo do conselheiro, né, de dizer para desdizer, né, de descobrir e encobrir, né, sim, porque você acaba entregando para o leitor, isso que eu acho interessante, a decisão sobre agir ou considerar os dilemas do contemporâneo como passageiros é, e pensar ser em passivo, perspectiva de uma né? longa duração, no fim das contas, né? É. Não, você tem razão. Olha, sempre penso muito, muito nos diálogos e vou até dizer uma coisa que eu acho que é pertinente aqui. É que o diálogo ele pode ser absolutamente banal também, né? Isso é uma coisa, bobagem qualquer que você põe, e aí você usa só a linguagem, muito de diálogo mesmo, para que o leitor também ache até, digamos, se entreta, Uhum, né? Que seja uhum. um diálogo por entretenimento, mas há grandes escritores que se deram o trabalho de construir diálogos de ideias que não sejam diálogos chatos e que sejam altamente pertinentes para quem está querendo pensar os temas do seu tempo. Então, eu vou dar um exemplo de um livro que eu sempre releio ou leio passagens quando eu quero fazer uma coisa desse tipo. É, por exemplo, A Montanha Mágica. A Montanha Mágica tem isso. Porque ele foi escrito em 1924, né? Então estavam presentes ali todas as questões ideológicas radicalmente opostas na Europa, né? Não só na Alemanha, mas em outros lugares. E, bom, e os diálogos, eles são diálogos vivos, interessantes, que contrastam absolutamente ideias do seu tempo e nem copiam as ideias de maneira caricatural, sabe? Quer dizer, os personagens são complexos. Isso é o ideal para mim. E não é fácil, às vezes, fazer, porque você não pode fazer isso de maneira pedante, né? Você, mas você quer transmitir as ideias, você quer que o leitor pense. Você tem que considerar que o leitor ele é inteligente, né? Eu parto desse pressuposto. Então, eu vou a esse tipo de autor para reler e criar diálogos. Obviamente, sem copiar aquilo, até porque o momento é outro, né? As ideias são outras, às vezes algumas podem ser semelhantes. Por exemplo, ultranacionalismo. Sim, estava presente em diferentes momentos da história, né? Está muito presente hoje. Então, você pode ir, às vezes, até um pouco eu não diria a imitar, mas a se inspirar, né? Em alguns daqueles diálogos literariamente bem resolvidos por grandes escritores. Mas eu acho realmente, como você diz, que o diálogo é um elemento importante, da narrativa, desta e também de outros, dos romances. Pois é, porque a questão que se coloca é, já que estamos vivendo esse tempo de oposições, vamos dialogar com quem defende o fim do diálogo? Essa é uma questão que o seu romance apresenta. Inclusive com aquela pressão que o conselheiro sofre durante o livro inteiro de tomar ou não partido, né? E ele É, fica sempre nessa perspectiva que é a perspectiva da diplomacia, né? De fazer de se colocar meio de fora e não se posicionar em um dos polos, digamos assim, né? E eu acho que ou isso, para o tentar, ou leitor tentar, é uma sacudida, no é, fim das contas, né? ou tentar mediar, né? Quer dizer, ele Uhum, tá a história do salmão que está lá atrás, né? uhum, uhum. O Aires, né? Quer dizer, serve um salmão, põe em torno da mesa pessoas que pensam de maneira diferente, e aí você tenta dialogar, né?
ver, olha, o que que tem aqui, o que que tem ali, vamos ver se dá para resolver, se não dá, né? Bom, lá atrás ele conseguia, né? Aí dessa vez ele tenta uma coisa parecida, né? Tem um jantar, inclusive, que termina os dois opositores se unindo para jogá-lo no fogo, né? Literalmente, ele, como ele é de papel mesmo, né? Mas ele acaba sendo salvo por um mais novo lá, que acha que, olha, não, no fogo não, tira ele do fogo, né? Uhum. E é nessa, inclusive, que ele foge, ele acaba fugindo e apronta outras, né? Vai aprontando outras. Mas tem isso. Hoje em dia, uma tentativa dessas pode levar a tentar colocar esse mediador na fogueira, né? Exato, exato. Tem uma coisa da estrutura, João, que é o seguinte: o romance ele é muito uniforme, a gente pode dizer, né? São capítulos mais ou menos da mesma dimensão, capítulos que basicamente todos eles têm a presença do conselheiro como narrador, mas a gente tem um momento mais no fim do livro, de 3 ou 4 capítulos ali, mais ou menos, 3, 4, 5, não lembro exatamente, em que entra aquela questão da anta, né? A ágora da Sim, anta, né? A sim, sim. transmissão da sessão da Câmara sobre a candidatura da anta, no fim das contas. É. E aí o conselheiro meio que some um pouco, né? Ele apenas está assistindo ali. Como é que foi? Porque isso é um momento de diferença, eu diria, na estrutura do romance, que vem meio que com uma constante narrativa, a gente vem meio acostumado àquilo, e de repente a gente é jogado para muitas opiniões, né, a favor ou contra a anta. Como é que foi pensar esse? Isso foi algo que já estava no projeto do romance, ou você achou necessário durante a escrita trazer essa intervenção dessas muitas vozes? Bom, especificamente a ANTA estava no projeto por, por uma questão, digamos assim, bem estrutural no romance, que é a seguinte: a existência da escola da ANTA, né, que é um movimento importante, né, ideológico, eu poderia dizer um contraponto do modernismo, Uhum, embora fizesse parte, né, quisesse fazer parte, mas é, digamos, um movimento extremo, o modernismo ultranacionalista, uma coisa assim, o movimento do Primo Salgado e tal. uhum, Eu sempre achei que nesse tipo de romance que eu queria fazer, deveria entrar, né? Mas depois me ocorreu que deveria fazer isso de maneira um pouco mais radical, de certa forma, né? Trazendo os animais mesmo, até porque capivaras vêm a Brasília em quantidade. Eu tinha lido um artigo no Guardian, em 2017, que as capivaras entravam num condomínio de luxo lá em Buenos Aires, e isso criou um enorme debate ideológico entre direita e esquerda sobre o que fazer, né, com as capivaras. Então, e mais um lado simbólico de anta, que é importante no Brasil, quer dizer, símbolo de nacionalidade para muitos, né? Foi. Aí eu achei que seria interessante fazer digamos, um diálogo, aí sim um debate no Congresso, na Câmara, sobretudo, que fosse assim muito realista. Eu sim. espero que quem leia o debate, né, ache que aquilo dali é realmente o que poderia acontecer se por acaso acontecesse isso, né? É tão absurdo que é realista, né? Sim, sim. Exatamente. Agora, acontecer isso também não é absurdo no Brasil, porque assim, Cacareco já foi candidato, né? Em São Paulo, quer dizer, tem essas coisas, né? Então, eu achei que tinha que reproduzir aquilo da maneira mais realista, e aí não precisaria do Aires ir lá à Câmara. Ele poderia assistir isso na praça onde ele estava, né?
onde tinha chegado a ANTA e tal, porque com as novas tecnologias era fácil de ter, então ele poderia ficar ali, né? E com isso também ele tinha proximidade desse zoólogo, né? Que entendia de anta e tudo mais. Aí é um pouco uma referência ao Macunaíma, enfim, que se baseou naquelas pesquisas, né, de um alemão, né? É, quer dizer, é um livro absolutamente brasileiro, muito. Mas, enfim, toda pesquisa na verdade, a partir disso, trabalho de um cientista alemão, né? Aí eu resolvi trazer esse mesmo cientista. Quer dizer, não é o mesmo. Eu mudei um pouquinho, mudei o nome dele, mas para quem conhece, sabe que é uma alusão, né? Sim, E tem uma é esse referência. cientista que fica dando lá opiniões, né, sobre essa questão da ANTA, trazendo algumas informações, até sobre o sexo e coisas desse tipo, né? Uhum. Porque até essa discussão entra na Câmara, porque, enfim, tem a ver com questões de gênero, né? Esses temas culturais contemporâneos, eu achei que podiam entrar porque entram, são questões debatidas hoje em dia. E, e eu achei que o conselheiro deveria ouvir as opiniões, assim, às vezes as mais estapafúrdias, mas são verossímeis, assim, são parte das discussões contemporâneas. E que ele ouvisse realmente dois lados, às vezes, muito contrários, né? Sim, sim. Não, inclusive é um No modo caso, que você acho um modo é, muito engenhoso esse que você pensou em como trazer essas opiniões sem porque elas seriam impossíveis pela boca do próprio conselheiro, justamente, é, né, que está nessa outra posição, nessa outra é, perspectiva. Então, exatamente. para mim, assim, foi quando se aguçou o cômico do livro. Eu acho que o livro ele tem um crescente cômico mais ao final, justamente por conta dessas circunstâncias, desse diálogo que ele tem na própria prisão, né? Adiantando um pouco aqui o enredo, mas mais ou menos assim, você consegue tornar o final divertido, porque a gente chega no final de um romance muitas vezes cansado, e ali você dá uma levantada. Então, eu queria te perguntar um pouco isso. Como é que é para você esse processo de escrita e de reescrita? Nos agradecimentos do romance, você menciona até uma versão anterior desse livro. Então, como é que é esse processo de escrita, reescrita, leituras críticas, se você submete o seu manuscrito a outros leitores anteriormente, como é que funciona isso? Olha, eu prefiro só fazer alguém ler quando eu acho que o romance está pronto, né? Naquele ponto em que eu acho que eu não mudaria mais nada, como eu disse, porque se mudasse pioraria. Mas aí começo a fazer as exceções. Uma é a minha mulher, Bia Volk, ela é grande leitora, enfim, que lê muito mesmo. Lê pouco, assim, literatura brasileira, mas lê muito. E sempre que lê, ela tem alguma coisa a dizer. Então, isso eu faço. Outro critério é assim: se naquele romance há algo que eu acho que, digamos, poderia interessar a alguém que eu conheça de perto, um amigo meu, por exemplo, e ao mesmo tempo eu acho que a opinião daquela pessoa pode ser importante para um tema de que ele ou ela é grande conhecedor, às vezes eu mando. Nem sempre, mas às vezes eu mando. Então, nesse caso, eu fiquei pensando, para quem mandar, né? Eu achei que havia duas pessoas para quem eu deveria mandar. Um grande especialista nas vanguardas e no modernismo, porque, não sei se você notou, mas isso está presente também no livro, né?
de alguma Uhum, maneira. uhum, Sobretudo por essas alusões, enfim, questão do grupo ANTA, a questão né, dos anos 20 que aparece ali em passando, mas eu achei que era importante alguém que conhecesse a fundo, lesse. Então, eu mandei para o professor Joás Schwartz, que é um grande especialista nas vanguardas latino-americanas. E ele leu, e ele identificou, enfim, inteligente como é e culto como é, ele identificou, inclusive, coisas que eu havia escondido, assim, por exemplo, uma referência em passant, por exemplo, a Gôngora, né? Não está uhum. explícito em lugar nenhum. Nenhum leitor detectaria, né? Ele me Não disse, percebi. ele me disse, naquele ponto lá eu vi que você fez uma referência, né? Quando é referência ao Machado, você deve ter notado que eu sou explícito. Aí eu digo assim, como eu já dizia no meu memorial, né? Aí o leitor sabe que aquilo ali que está Sim, lendo não é meu, é realmente lá do Machado. Bom, então mandei para o Josh Schwartz. Aí depois fiquei pensando assim, uma personagem central do livro é uma diplomata jovem, né, que é a proprietária do livro, desse livro. Quando começa a história, é essa diplomata jovem que é a proprietária do livro. Eu até a pus como parte, como trigêmeo, né, que tem no uhum, Exame de uhum. Jacó, dois Eu já gêmeos. co- É, eu coloquei A flora, né? a flor. Aí eu teria que entrar nessa questão da flor e da flora, porque é uma coisa diferente, bastante diferente, mas seria interessante até, se a gente tiver tempo, eu falo sobre isso. Mas vou primeiro à sua pergunta. Então, é uma diplomata jovem, que é dona do livro, né? E ela é importante na narrativa, do começo ao final. Então, eu falei assim, para quem mandar para uma diplomata, assim, mulher diplomata, para que ela leia agora para detectar coisas que têm a ver, por exemplo, com Itamaraty, com diplomacia, né, que eu tenha, apesar da minha grande experiência nisso, né, que eu tenha errado, eu tenha ido longe demais, ou ao contrário. Né? Aí pensei assim, quem que eu conheço que leu os meus romances todos, né? De quem eu prezo a leitura, porque sempre comenta depois que lê, né? Aí pensei numa uma amiga, né, que é diplomata, por acaso é embaixadora, não é uma jovenzinha diplomata, e mandei para ela, né? Maria Dulce, então, amiga minha. E ela leu, enfim, e foi bom que ela lesse também. Então, fiquei. Nesse caso, foi isso, né? E em outros casos, o critério é esse. E às vezes eu não mando, porque eu acho que pode até atrapalhar, né? E Uhum, às vezes tem curiosidades, assim, por exemplo, tem um romance meu que é muito, poderia dizer, muito, muito realista mesmo, assim. É Cidade Livre. A história se passa entre 56 e 60, na época da construção de Brasília, nesse acampamento, que se chama Cidade Livre, e o narrador, ele rememora os seus tempos de criança na Cidade Livre, nesse período, de 56 a 60. E é em primeira pessoa. Mas eu nunca morei lá, não, não cresci lá, no final, uhum, nada. Então, foi muito feito a partir de pesquisa mesmo, mas de muito documento até. Na época eu morava nos Estados Unidos, dava aulas na Universidade de Chicago, pedi para que eles levantassem tudo que havia em bibliotecas americanas sobre aquele lugarzinho, Cidade Livre, só naquele período, 56 a 60. Construí o romance, sem fazer, atropelar a ficção por essa pesquisa. Né? Mas aí, quando eu lancei o romance em Brasília, tive duas experiências curiosas. Uma foi uma senhora que
me disse que tinha ficado muito emocionada porque ela tinha morado lá na mesma época, tinha vivido as mesmas coisas que eu vivi, né? Fiquei até sem graça de dizer, Aham. né? E Contrariado. outra, e outra foi a seguinte, ela disse, olha, essa sua personagem aí, que é uma condessa polonesa, não sei o quê, uma personagem super curiosa, que eu cheguei a ela através de ler Elizabeth Bishop quando foi lá ao lugarejo, em 58, e aí fez uma descrição precisa do hotel dessa senhora, descreveu as janelas, a cor, a vitrola, o disco que estava em cima, o que estava tocando. Então, eu tinha tudo através da Elizabeth Bishop. Bom, aí chegou uma moça e disse assim, olha, ela já morreu, mas eu conheço a filha dela, que mora no Rio de Janeiro, eu queria muito apresentá-lo, se não quer. Aí eu disse, não, de jeito nenhum, né? Meu personagem é um personagem de ficção, o livro já está Sim. publicado, né? De repente ela vai me dar uma série de informações que já não cabem aqui no livro, né? Uhum. Mas é isso, né? Agora, eu tenho a impressão que você perguntou uma outra coisa que eu... Ah, é flor e flora. Você não perguntou, mas eu diria o seguinte, flor e flora são muito diferentes, parecidas numa coisa. Flor, aliás, Flora, ficou apaixonada pelos dois gêmeos, né? Um monarquista e outro republicano, esses que brigavam, né? E a solução da história foi que ela morreu. Sim. É isso que acontece em Isaú e Jacó. E nesse aqui, a Flora tem um marido e uma amante, né? Ela se dá mal com os dois, mas ela não morre. Ela parte para outra, né? Uhum. Uhum. É um pouco assim. E aí eu criei assim o personagem muito importante no romance lá do Machado, né? Sobretudo no Memorial, é a Fidélia. É a Fidélia, que é assim, e é a Fidélia quem liga as pontas desse diário, que era uma coisa que o MDA, que é o editor, achava importante. Se você prestar atenção, é ela que liga as pontas. Sim. Agora, não está dito lá, mas a gente sabe que a inspiração do Machado, além de ser a questão da fidelidade e tal, vem de uma ópera do Beethoven, que é Fidelio. E a ópera é o seguinte: Leonor, ela se transveste de Fidélio para entrar na prisão e salvar o marido, que estava preso. Então, a personagem é Leonor. Então, eu pus no romance a Leonor. A Leonor é quem está lá, que tem uma certa relação, né, com o conselheiro. Vai até o final do romance com essa relação. Ela, inclusive, é um especialista, né? No Aires. É uma argentina, mas por sinal. Sim. Porque no Machado, na verdade, ela está ligada a Portugal. Nesse caso aí, eu pus a Argentina. Você faz todas essas referências à literatura, à ópera, mas você Mas não está lá, assim, se explicitamente. recusa, né, a dar o nome aos bois da política, né, principalmente, eu acho. É, mas fica evidente esse tempo de Ernesto Araújo, que eu acho que você já estava aposentado, provavelmente, da diplomacia. Não, 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 não estava não. Não, Não, tava, não. não. Não, mas olha, eu acho assim, personagens que passam pela história, sobretudo se eu acho que não são importantes, não merecem registro, aí eu não registro, não. É, Não mas registro. Eu fez posso, um eu estrago, posso me né? apropriar, eu posso me apropriar de algumas ideias, né? Sim, sim. Não, fica Sobretudo muito quando, evidente esse mundo. sobretudo se são ideias absurdas e, portanto, interessantes, né? Aí eu me Uhum. aproprio lá os personagens. Pois é. É um.
assim, meio que fechando já, João, e a gente pode pensar que é um romance também sobre É, os olha, livros, deixa eu, sobre o deixa eu amor lhe aos dizer, livros. Pois deixa eu não, lhe pode dizer, falar. só porque tem a ver com a sua pergunta anterior, que é o seguinte: eu recebi um telefonema de uma jornalista de que eu prezo muito, do Correio Brasiliense, que já tinha escrito sobre romances meus anteriores. É, Aí diz assim: olha, você está se arriscando, você vai está publicando esse livro e você não tem medo de que de repente você vai sofrer uma punição, né? Isso, né? Na verdade, sim, sim. eu falei, olha, eu não me preocupei com isso, porque o meu primeiro livro, na verdade, é um livro que se chama Os Democratas Autoritários, que foi publicado na época da ditadura. Então, enfim, não tenho esse tipo de preocupação. Eu acho assim, fica mal quem, na verdade, quisesse me punir por alguma coisa. Mas eu estou fazendo literatura mesmo, ficção, e eu espero que assim seja, né? Que assim seja entendido. Sim, sim, até porque você deixa para o leitor fazer Bom, tomar essas decisões. Eu acho que essa bom, é uma função da literatura boa, né? Mas eu estava perguntando, né, sobre você faz um romance que é um romance de amor aos livros, um romance de amor a hum, determinados livros, a uma forma de pensar a literatura, né? Mas você põe também o narrador em determinados momentos comparando o livro com o lixo, apresenta o ódio que os regimes totalitários têm ao livro, né? A queima de livros. E você é um estudioso das utopias também. Então, a minha última pergunta é essa, né? Você diria que o livro hoje é uma utopia? Pensar o livro é uma utopia hoje em dia, nesse momento em que e principalmente trazer o livro vivo, né? Você traz o livro vivo, né? Nesse seu é. romance. Você Eu acha que a brinco um literatura ainda pouco. tem a possibilidade de continuar assim irrigando a vida? E qual o lugar do livro hoje? É. A resposta curta é sim, né? E a brincadeira, assim, que eu faço até neste livro, né, é que o livro ele não, ele é na verdade uma narração, né? O livro em papel, inclusive eu Uhum, dou até um tipo de papel, né? Eu uso lá um papel muito bonito lá do século XIX, mas o livro em si, ele é queimado no incêndio lá no final, né? Agora, estamos com as novas tecnologias, né? Existe um backup, né? Existe um backup. Agora, e o que o leitor está lendo, na verdade, não é o livro. Lá no final fica claro, ele está lendo uma narração uhum, do conselheiro, né? Uma narração do conselheiro nos dias de hoje, digamos. E é o que sobrou. Mas, felizmente, sobrou nas nuvens. Está lá, tá lá, sobrou nas nuvens. E o que eu acho assim, né? A ideia de, sobretudo romance, né? Um dos temas do romance tradicionais é o tema do fim do romance, né? E nós vemos que ele sempre consegue se recriar, né? E recriar a partir dos novos momentos, a partir dos novos problemas, a partir das novas tecnologias, assimilando-as, assimilou, sei lá, a pintura, assimilou o cinema, uhum. assimilou a internet, o blog, o que seja. Então, não me preocupa tanto, né? Eu me lembro assim, há um livro muito antigo, de 1993, eu acho, 94, não sei se foi publicado em português, não vou dar o título em português. O Futuro do Livro, né? Se tivesse, bom, em inglês é The Future of the Book, foi organizado por Jeffrey Number, que era um grande linguista norte-americano,
Um dos ensaios importantes é o ensaio do Humberto Eco. Bom, uma das historinhas, um dos capítulos do livro, começa assim: olha, estou muito preocupado porque o livro vai acabar, por várias razões. Primeiro, porque ele está se tornando um objeto perecível. Depois, qualquer pessoa vai poder publicar um livro. E aí ele vai se banalizar, vai se tornar, portanto, um objeto sem muito interesse, né? Tal, tal, tal. Aí a explicação disso é o seguinte: isso foi dito pelo monge fulano de tal, em 1500 e pouco. Por quê? Porque os livros que eram feitos em couro, né? Também vai ser feito nessa coisa chamada papel, poxa, né? Perecível realmente, né? E depois o seguinte: em vez de você ficar no monastério a sua vida inteira, né? Pensando num livro, fazendo às vezes um exemplar, ou às vezes poucos, né? Que são distribuídos, uma coisa bem pensada, belíssima, né? Aí, agora não. Qualquer um vai lá, pô, tem essa coisa inventada pelo Gutenberg, e aí vão começar vão fazer um bando de bobagens aí, né, espalhar pelo mundo, né? Isso pensava lá o monge, né? Então, em 92, obviamente, o que estava em jogo era a internet, né? A grande preocupação. A grande preocupação da internet. Começavam a surgir os livros, os e-books e tal. Mas não me preocupa, eu acho assim, vai, vai encontrar outras maneiras de sobreviver, como encontrou aí o Homem de Papel. Na minha própria leitura, inclusive, né? João, quero te agradecer. Conversamos aí com o João Almino, maravilha de conversa. Quero te agradecer muito. Foi realmente muito bom. Olha, muito obrigado a você, viu, cara, e parabéns uma vez mais pelo programa, que eu continuarei assistindo. Você realmente faz um trabalho muito bom. E para mim foi um prazer, realmente, essa conversa. Maravilha. Quero agradecer a você que assistiu aqui a nossa conversa. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Isso ajuda a conversa, as conversas, né? Já temos mais de 120 conversas, mais ou menos, gravadas com a literatura contemporânea brasileira, moçambicana, angolana, portuguesa, em menor número, né? A gente conversa mais com os brasileiros e as brasileiras, mas também temos essas. Estamos conversando com editores, com tradutores também. Então, para ajudar essas conversas a chegarem a mais pessoas, se inscreva no canal aí, comente, ajuda Eu bastante. agradeço a todos que tiveram a paciência também de ouvir aqui a nossa conversa. É isso, gente. Obrigado, então, João, e até semana que vem com mais outro livro. Um abraço.